Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, no ar nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2024, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, falando para todo o Brasil e para todo mundo, no seu celular, no aplicativo Band Play. Em Brasília, todos os esforços concentrados em direção à votação daquilo que falta no Congresso antes do recesso. Ontem à noite, o governo enviou a PEC do suposto corte de gastos ao Congresso Nacional. E à medida que isso evolui, a gente vai entendendo um pouco melhor qual é o objetivo pretendido, o que existe ali mesmo no papel colocado em relação a algum tipo de ajuste nas contas públicas. E olha, quanto mais se olha, mais se percebe que pouca coisa existe nesse pacote. Aqui, essa parte que foi entregue ontem ao Congresso é a que necessita de quórum qualificado, porque é emenda constitucional. Por exemplo, trata dos chamados supersalários, aqueles salários que são maiores do que o teto constitucional. Penduricalho daqui, um abono dali, uma ajuda dali, e aí você tem uma situação gigante. Tem gente que ganha, às vezes, 2, 3 vezes acima do que a própria Constituição permite. O que diz o projeto do governo em relação a isso? Fala assim, olha, vamos regular eventuais exceções ao teto em um projeto de lei complementar em elaboração pela equipe econômica. Quando a gente espreme isso aí, o que é que sai? Quase nada, não é? Mudanças no sistema de aposentadoria e pensões dos militares. Nada, nenhuma linha. Lembrando que no final de semana o presidente Lula se reuniu com o ministro da Defesa e com os comandantes das Forças Armadas, justamente para definir o que seria incluído no pacote. Por enquanto, nada. No projeto de lei que foi enviado na sexta-feira ao Congresso, e aí o quórum é menor, há, por exemplo, mudanças no critério de reajuste do salário mínimo dentro da regra fiscal, ou seja, o mínimo vai subir menos do que subia na regra anterior. E isso aí sim está ali colocado direitinho e deve ser aprovado. Vai acabar pagando a conta. No caso do PCP, que é o benefício de prestação continuada, que basicamente serve ali como uma forma de assistência para maiores de 65 anos sem renda, há o critério de se considerar a renda da família antes da concessão do benefício. É uma mudança? É, mas vai ter algum tipo de impacto imediato? Nenhum. Então, quanto mais se olha para esse projeto, para esse conjunto de medidas propostas, mais se pergunta o seguinte: onde está o corte? Difícil achar. O mercado segue reagindo mal. Ontem o dólar fechou em alta, R$ 6,06. É o maior nível de fechamento do dólar da história. E o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não usou meias palavras para falar sobre política de juros dentro desse quadro. Vamos ouvir. Como eu tenho dito, parece lógico, numa dedução de como é que é o arcabouço de uma política monetária, que para uma economia que se revela mais dinâmica do que esperava, mais apertada do que esperava, com o mercado de trabalho com desemprego na mínima da série histórica, né? Somado a uma moeda doméstica mais desvalorizada, que isso demande uma política monetária mais contracionista, juros mais altos por mais tempo. Juros mais altos por mais tempo. É raro, né, que alguém que esteja ali tão hoje no topo da cadeia do Banco Central, Galípolo assume o cargo agora em janeiro, fale de uma forma tão explícita, mas ele disse. O Produto Interno Bruto do terceiro trimestre, o PIB brasileiro, vai ser divulgado daqui a pouquinho, às 9 da manhã, pelo IBGE. Qual é a expectativa? É uma expectativa de um PIB alto ainda para esse ano, num resultado bem razoável. Alta de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2023 e 0,8% em relação ao trimestre passado. Essa é a média das apostas. O número real a gente vai conhecer daqui a pouco. Enquanto isso, o Congresso corre para tentar votar pacote fiscal, LDO, orçamento, reforma tributária em menos de 3 semanas, já que